vamos orar, temos votação dos textos, nós estamos orando a Deus. Amém? Senhor Deus, nós queremos te glorificar nesta manhã, agradecer ao Senhor, meu Pai, porque chegamos aqui em paz. Pedimos ao Pai perdão, Pai, dos pecados, as faltas que temos cometido. Senhor Deus, venha nos ajudar, nos dar força, meu Pai, constância e perseverança. Meu Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, meu Pai, renovar as forças de cada um aqui nesta manhã e nos ajudar, meu Pai, a sermos, meu Senhor, a cada dia mais, Senhor, meu Pai, pessoas mais, meu Senhor, Deus, cheias da Tua presença, comprometidos mais e mais com o reino, com a presença, com a palavra do Senhor. Senhor Deus, venha, Pai, nos ajudar, meu Pai, a continuarmos marchando firme nessa terra em direção ao céu. Pai, em nome de Jesus, livra-nos de fixarmos os nossos olhos, Pai, nas dificuldades, mas que nós venhamos fixar os nossos olhos, Pai, no Senhor, porque o Senhor é maior do que tudo, é maior que todos os problemas e dificuldades. Por isso, Senhor Deus, que os nossos olhos venham estar postos em Ti, Senhor, somente em Ti. O Senhor é aquele que pode, Pai, para o Senhor não existe nada difícil, Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Senhor, ajuda-nos a Te glorificarmos nesta manhã de todo o nosso coração. Senhor, nos ajude, Pai, que seja com sinceridade e que haja um temor, Pai, no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Com tuas mãos
louvores e o toque desse instrumento, Senhor, que glorificam o nome santo, o poderoso do Senhor nesta manhã. Criador dos céus e da terra, te damos glória, porque a ti pertence a adoração. E assim louvamos o teu nome, Pai, queremos te glorificar e te agradecer. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor como oferta, em aroma agradável e suave, Senhor, em tuas narinas. Assim nós oramos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? O texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo de número 7, a partir do verso 24, que é o Sermão do Monte. E Jesus aqui vai concluir os seus ensinamentos e a sua fala a partir do verso 24 do capítulo 7 de Mateus, que está escrito assim, Mateus 7, verso 24: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, assemelhá-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correm os rios, assopram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém? Bom, isso aqui começa no capítulo 5, que nós chamamos de Sermão da Montanha, porque Jesus estava no monte proferindo alguns ensinamentos, e como nós lemos no verso 28, Jesus está concluindo este ensino, e ele nos informa que o resultado do que ele acabou de falar e ensinar tem muito mais a ver com a nossa capacidade de praticar aquilo que a gente tem ouvido do que com o simples fato de ouvir. Tinha muita gente presente, muita gente ouvindo, porém Jesus dá um destaque no final, dizendo que aquilo que ele estava falando poderia produzir resultados positivos na vida do ser humano, desde que este mesmo ser humano pegasse aquilo que ouviu, pegasse a teoria e a informação que acabara de receber e transformasse as informações em prática. Porque uma casa que resiste à chuva, aos rios e aos ventos, é uma casa que está desfrutando de um bom resultado na vida. O que a gente vê o tempo todo é o contrário disso, casas sendo destruídas o tempo todo. E o que a gente mais quer é experimentar este resultado que Jesus nos apresenta em Mateus 7, 24 e 25, que é ter uma casa resistente contra as dificuldades da vida, para que a nossa casa não seja diluída, porque na verdade seria uma grande perca de tempo a gente edificar uma casa para ser destruída lá na frente.
Seria uma grande perca de investimento a gente investir numa casa que depois de pronta ela será destruída. Então é perca de tempo, é perca de investimento construir para ser destruído. Então o resultado que a gente quer é o resultado do nosso trabalho. Depois que a gente investiu tempo e recurso, a gente quer que isso que a gente construiu com o nosso tempo e recurso se torne irresistível, porque vento, chuva, tempestade, rios, fala tão somente das dificuldades da vida que é comum a todos nós, independente de quem seja. Todos nós, independente de quem seja, sendo ser humano, passará por dificuldades. Estando em Deus ou não, estando na igreja ou não, acreditando ou não, todo ser humano passa por problemas e dificuldades e luta. A diferença é que Jesus nos apresenta uma possibilidade de nós enfrentarmos com muito mais resistência aquilo que a vida traz para nós como dificuldade, para que a nossa casa, a nossa vida não seja destruída com o vento, com a tempestade, com a chuva forte. Então a primeira palavra que se destaca aqui no entendimento de Jesus é prática, gente. Sabe, sobre tudo isso que eu falei para vocês, aqui ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre oferta, ele fala sobre esmola, ele fala sobre bem-aventurança, ele fala sobre humildade, coração puro, ele fala sobre generosidade, ele fala sobre perdão, ele fala sobre várias coisas aqui. E ele diz, sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês, se vocês conseguirem transformar essa informação que eu estou dando para vocês em prática, então vocês poderão viver o resultado que eu vou apresentar para vocês, que é uma casa indestrutível. Então a primeira palavra é prática. Sem prática a gente não chega em lugar nenhum. Então os resultados que a palavra de Deus pode produzir na vida da gente tem muito mais a ver com a nossa capacidade de praticar do que de sentar e ouvir. Embora sentar e ouvir também seja importante, mas sentar e ouvir não será suficiente para que a gente viva os resultados da palavra de Deus. Então a primeira palavra é prática. Agora, por que sentar e ouvir também é importante? Tem um texto em Romanos, capítulo 10, verso 17, que nos informa o seguinte. Paulo escreve a essa igreja, dizendo assim: ora, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, por uma razão muito simples. Não tem como a gente praticar aquilo que a gente não sabe que precisa praticar. Então ouvir também é importante, sentar para ouvir também é importante. A gente não pode esquecer de que o ponto alto da experiência cristã é a prática. Porém, nós não podemos abrir mão de sentar para ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aí tem um texto em Oséias que complementa esse de Romanos, que está no capítulo 4, no verso 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí ele continua dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, diz o Senhor, para que você não seja sacerdote diante de mim. Então perceba o quanto a informação é importante. Então, entre o lugar em que nós estamos e o resultado que a palavra de Deus pode nos trazer de forma benéfica e qualificar a nossa vida, tem um processo chamado processo de aprendizado. Nesse processo você tem informação. Depois de informação, você vai ter o desafio de pegar essas informações e transformar em aprendizado ou saber. E depois você vai ter o desafio de pegar isso que você já sabe e transformar em prática. Então, depois a prática viver o resultado. É assim que funciona no reino de Deus. Por exemplo, se eu disser para você que 2 vezes 2 é igual a 4, você vai me dizer: eu já sei. Mas se eu te disser que 45 vezes 78 é 3.510, isso você não sabe. Essa é a diferença entre informação e saber. Tem coisas que é só informativo para a gente não sabe ainda. Mas tem coisas que a gente já sabe, assim como 2 vezes 2 é igual a 4, todo mundo sabe. Então, em momentos como esse, por exemplo, é o momento da teoria.
Todos que vêm aqui nos apresentam uma teoria, várias informações, e nós temos recebido informações de todos os tipos. Ontem à noite nós recebemos informação, hoje de manhã nós estamos recebendo, amanhã nós teremos uma reunião lá no Maracanã, receberemos mais informação nas nossas congregações no domingo à noite, ou em outros dias nas nossas igrejas, nós estamos recebendo informações acerca do reino de Deus. Essa é a parte em que os pregadores fazem, trazer as informações. Com o tempo, nós começamos a aprender. Por exemplo, aquele Sermão do Monte, Jesus diz assim, quando vocês forem orar, não faça como os hipócritas, que vão para a frente do templo e exibem as suas oratórias de qualidade. Vocês, porém, deverão entrar dentro do quarto, fechar a tua porta e falar com o teu pai que está em secreto, e o Deus que te ver em secreto te responderá publicamente. Isso é um saber, ou uma informação, depende do quanto nós já evoluímos com Deus. Talvez nós aqui estamos, já sabemos que nós não podemos transformar algo sublime que é a oração numa apresentação para as pessoas que estarão presentes. A oração é um momento de intimidade com Deus, onde você desenvolve dentro do seu quarto. Quarto aqui não tem a ver com a geografia, tem a ver com o ambiente de sossego, de paz, onde você não será interrompido. Então, o melhor lugar para a gente orar é dentro do quarto, ou num lugar sossegado. Isso é um saber. Alguém um dia me trouxe essa informação, eu peguei essa informação, transformei em aprendizado, e agora eu sei que eu preciso orar num lugar mais sossegado. Agora, entre saber e praticar, entre saber e a experiência de viver é outra coisa. Esse é o próximo passo. Então a gente começa com informação, joga para o nível de aprendizado, e agora a gente sabe disso, e depois de saber não é suficiente, a gente tem que transformar isso em experiência. É mais ou menos como eu dissesse para você, que dentro dessa tomada, dissesse para você que ali passa corrente elétrica, não encoste a mão. Se você encostar a mão, você vai tomar um choque. Você que nunca tomou um choque não tem ideia do que seja. Mas o dia que a gente encosta a mão em um fio ou numa tomada que não pode encostar, porque está mal colocado, e você sente o choque, aquilo que você sabia passa a ser experiência. Você não só sabe que ali passa uma corrente elétrica, agora você sabe o que é uma corrente elétrica porque você já sentiu isso. Então, transformar teoria em saber e depois pegar o aprendizado que você já sabe e transformar em prática é o que Deus quer para cada um de nós. Porque é só depois da prática que nós viveremos os resultados. Então, a nossa casa será semelhante à casa de um homem que ouviu a palavra de Deus e praticou. Por isso veio a chuva, os ventos, as tempestades, as dificuldades, as lutas, a perca, as dores da vida, mas só que a nossa casa não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Termino dizendo uma outra e última palavra, que é a palavra esforço. Nós temos a palavra prática, nós temos a palavra audição, que é ouvir, que é pegar a parte teórica, e termino dizendo com a última palavra, esforço, por causa de Lucas 6,48, que diz assim, Lucas 6,48 nos diz assim, é a mesma coisa escrita por outro evangelista. Jesus está encerrando o Sermão do Monte, mas só que Lucas explica assim, 6,48, o homem que ouvir esta palavra é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. E vindo as enchentes e os rios contra ela, ela não pôde ser abalada, por ter sido bem construída. Percebe, em Mateus, capítulo 7, verso 24, você tem uma ideia de que são geografias diferentes. Alguém edificou sobre a rocha, alguém edificou sobre a areia. A impressão que a gente tem é que são duas geografias. Alguém está lá em cima, numa região cheia de pedra, e o outro está numa região bem longe, cheia de areia. Mas Lucas traz um entendimento diferente. Ele diz que a diferença está no esforço, em você cavar
e fazer uma vala bem profunda até encontrar a pedra. Tem gente que vai edificar a casa sem esse esforço, vai fazer a sapata na areia mesmo e vai edificar a casa. Porém, tem gente que vai cavar, vai se esforçar um pouco mais para encontrar lá debaixo daquela terra a pedra, e encontrando a pedra vai edificar a casa. Então Lucas nos apresenta um esforço em ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Lucas está dizendo assim, todo aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que se esforça para isso. Então nós temos prática, nós temos audição, mas nós temos também esforço, porque Lucas está nos dizendo que não será fácil. Ouvir a palavra de Deus e praticar não será tão fácil. É fácil ouvir que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Difícil é praticar. Difícil é cavar e encontrar o alicerce. Fácil é a gente perceber e ouvir que nós temos que orar dentro do nosso quarto. Difícil é desenvolver uma vida de oração. Por isso Lucas está dizendo, gente, precisa de esforço. Então é prática, audição, esforço. Todos eles são importantes. Porém, o mais importante é a prática. Amém? Vamos orar? Vamos estar em pé, por favor. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes por estar aqui mais uma manhã. Nós tivemos o privilégio de cantar louvores juntamente com a tua serva, adorar ao teu nome, te glorificar e também de poder pensar na tua palavra de forma reflexível. Sabemos que essa é a parte teórica, mas nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos lembre da tua palavra durante todo esse dia, para que a gente consiga evoluir essas informações para o nível de aprendizado e com fé em Ti conseguir colocar em prática, para que a gente assim possa viver os resultados que a Tua palavra nos apresenta. Nós oramos por cada um que aqui está, pela família de cada um que aqui está. Toma em Tuas mãos tudo e todas as coisas e todas as pessoas que precisam da Tua ajuda. Toma essa empresa em Tuas mãos. Nós oramos pela bênção do Senhor sobre este lugar, que as portas que estão fechadas se abram, meu Deus, para a glória e louvor do Teu nome, que os recursos que ainda estão faltando sejam acrescentados por Ti, e que o Senhor possa dar a Tua bênção de paz, de alegria e de prosperidade, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós oramos, pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe em nome de Jesus.